Europa e para a guerra, não foi ferido nem nada, e nem teve que atirar em ninguém. O único troço que ele tinha que fazer era dirigir o dia inteiro o carro de combate de um general de Araque. Uma vez ele disse a mim e ao Ali que se tivesse de atirar em alguém, não ia saber para que lado apontar. Disse que o exército estava praticamente tão cheio de filhos da puta quanto os nazistas. Me lembro que uma vez o Ali perguntou a ele se até que não era bom ter estado na guerra, porque ele era escritor e assim teria um bocado de assunto para escrever. Ele mandou o Ali ir buscar a luva de beisebol dele e perguntou quem era o melhor poeta da guerra, se o Rupert Brooke ou a Emily Dickinson. O Ali respondeu que era a Emily Dickinson. Não entendo muito do assunto porque não leio muito poesia, mas sei que eu ia ficar maluco se tivesse que ir para o exército e aturar o tempo todo a companhia de um bando de sujeitos como o Ackley, o Stragler e o tal do Maurice, marchando com eles e tudo. Uma vez fui escoteiro, mais ou menos durante uma semana, e já não aguentava mais nem olhar para a nuca do camarada na minha frente. Os monitores ficavam o tempo todo mandando a gente olhar para a nuca do companheiro da frente. Juro que se houver outra guerra, é melhor me pegarem logo e me botarem na frente de um pelotão de fuzilamento. Juro que não ia protestar. O que eu não entendo no DB é que ele, mesmo detestando tanto a guerra, me disse para ler Adeus às Armas nas últimas férias. Disse que o livro era o máximo. É isso que eu não entendo. Tinha no livro um sujeito chamado Tenente Henry, que era considerado um bom sujeito e tudo. Não sei como o DB podia detestar tanto o exército e a guerra e tudo, e ao mesmo tempo gostar de um cretino daqueles. Não entendo, por exemplo, como ele pode gostar de um livro cretino daqueles e ainda gostar daquele do Ringlander, ou daquele outro que ele gostava para chuchu, o grande Gatsby. O DB ficou ofendido quando eu disse isso e respondeu que eu era muito garoto e tudo para apreciar o livro, mas não concordo. Disse a ele que gostava do Ringlander e de O Grande Gatsby e tudo, gostava mesmo. Eu era tarado pelo O Grande Gatsby. O Gatsby velho de guerra, eu vibrava com ele. De qualquer maneira, até que achei bom eles terem inventado a bomba atômica. Se houver outra guerra, vou me sentar bem em cima da droga da bomba. Eu vou me apresentar como voluntário para fazer isso, juro por Deus que vou. 19. Quem mora em Nova York sabe que o Bar Wicker funciona no Hotel Seton, um hotel metido a granfino. Eu costumava ir muito lá, mas agora parei de ir. Fui deixando aos pouquinhos. É um desses lugares considerados muito sofisticados e tudo. E tinha cretinos aos montes. Havia duas belezocas francesas, Tina e Janine, que tocavam piano e cantavam umas 3 vezes por noite. Uma delas tocava piano mal pra burro e a outra cantava. E a maioria das canções ou eram um bocado indecentes ou eram em francês. A que cantava, a tal de Janine, cochichava sempre na droga do microfone antes de começar a cantar. Agora, vamos lhes oferecer uma pequena amostra do jeitinho francês. É a história de uma francesinha que vem para a cidade grande, assim como Nova York, e se apaixona por um rapazinho do Brooklyn. Esperamos que vocês apreciem. Aí, quando ela acabava de cochichar, e de ser engraçadinha pra diabo, cantava uma canção boba, meio em inglês e meio em francês, e deixava completamente alucinados todos os cretinos que lotavam a casa. Se a gente ficasse um pouco por lá e ouvisse todos os cretinos aplaudindo e tudo, tinha que acabar odiando todo mundo que existe na Terra, juro que tinha. O barman também era uma besta, um snob tremendo. Só falava com a gente se fosse um cara importante para burro ou uma celebridade ou coisa parecida. E se a gente fosse um cara importante ou uma celebridade ou coisa parecida, aí ele ainda era mais nojento. Ia até onde a gente estava e dizia, com daqueles sorrisos encantadores, como se ele fosse um cara fabuloso para os conhecidos dele. E então, como vão as coisas em Connecticut? Ou então, como vai a Flórida? Era um lugar horrível, fora de brincadeira. Aos pouquinhos, fui deixando de ir lá completamente. Cheguei lá muito cedo. Me sentei no bar. Estava entupido de gente. E tomei uns 2 uísques enquanto esperava o Lucy.
Fiquei em pé na hora de pedir os uísques, para eles verem meu tamanho e tudo, e não pensarem que eu era menor de idade. Aí fiquei espiando os cretinos. Um cara perto de mim estava dando a maior cantada na garota que estava com ele, dizendo que ela tinha mãos aristocráticas. Me esbaldei. Do outro lado do bar só tinha viado. Até que não eram muito afrescalhados, quer dizer, não usavam os cabelos muito compridos nem nada, mas estava na cara que eram viados. Até que afinal o Lucy apareceu. O Lucy velho de guerra, que sujeito. Foi indicado para ser meu conselheiro em Hutton, mas a única coisa que fez o tempo todo foi fazer conferências sobre sexo a altas horas da noite quando uma turma grande se reunia no quarto dele. Entendia um bocado de sexo, principalmente de tarados e esse negócio todo. Estava sempre contando a história de uns camaradas perturbados que tinham casos com ovelhas e outros que andavam com calcinhas de mulher costuradas no forro dos chapéus e tudo. E viados e lésbicas. O safado do Lucy conhecia todos os viados e lésbicas em atividade no território dos Estados Unidos. Bastava a gente dizer um nome, qualquer nome, e o Lucy dizia se era viado ou não. Às vezes era difícil acreditar nas pessoas que ele dizia que eram viados e mulher macho e tudo. Artistas de cinema e coisas assim. Alguns caras que ele dizia que eram viados eram até casados, pomba. A gente dizia para ele, quer dizer que o Joe Blow é viado? O Joe Blow, aquele cara grandalhão e machão, que faz sempre o papel de gangster e de cowboy? E o Lucy respondia, lógico. Ele vivia falando lógico. Dizia que não tinha a menor importância o fato de um cara ser casado ou não, e que a metade dos sujeitos casados no mundo inteiro eram viados sem saber. Dizia que a gente podia virar fresco da noite para o dia se tivesse as características e tudo. Deixava a gente apavorado. Eu ficava esperando virar viado ou coisa parecida. O engraçado no Lucy é que eu achava ele próprio meio afrescalhado. Por exemplo, vivia dizendo, experimenta desse tamanho, e mexia com a gente quando encontrava no corredor. E toda vez que íamos ao banheiro, ele sempre deixava a droga da porta aberta e ficava conversando enquanto a gente escovava os dentes ou coisa que o valha. Esse tipo de negócio é meio aviadado. É mesmo. Conheci uma porção de viados de verdade nos colégios e tudo, e eles estão sempre fazendo uns troços assim, e é por isso que sempre tive minhas dúvidas sobre o Lucy. Mas era um cara um bocado inteligente, era mesmo. Ele nunca dizia, como vai, ou coisa parecida, quando encontrava com a gente. A primeira coisa que ele disse, assim que se sentou, foi que só podia ficar uns 2 minutos. Disse que tinha um encontro. Aí pediu um martini seco. Mandou o barman fazer o troço bem seco mesmo e sem azeitona. Ei, tem um viado pra você, falei. Lá no fim do bar. Não olhe agora. Guardei ele pra você. Muito engraçadinho, ele disse. O mesmo Caulfield de sempre. Quando é que você vai crescer, hein? Eu o chateava pra burro, chateava mesmo. Mas ele me divertia. Era um desses camaradas que me divertem um bocado. Como vai tua vida sexual? Perguntei. Ele detestava que a gente perguntasse uns troços assim. Calma, ele falou. Puxa, senta bonitinho e fica calmo. Estou calmo, respondi. Como vai a Colômbia? Tá gostando de lá? Lógico que gosto. Se não gostasse, não teria ido estudar lá, respondeu. De vez em quando, ele também sabia ser chato. Em que você vai se especializar? Tarados? Eu estava só fazendo hora. E você? Está tentando o quê? Ser engraçado? Não, estou só brincando, respondi. Escuta aqui, Lucy. Você é um desses caras intelectuais. Preciso do seu conselho. Estou numa atrapalhada. Escute, Caulfield, ele falou. E parecia mais um gemido. Se você quer se sentar aqui para uns drinks quieto e tranquilo, e uma conversa quieta e Está bem, falei, calminha. Estava na cara que ele não queria discutir nada sério comigo. É isso que me chateia nesses caras intelectuais. Não querem nunca discutir troços sérios, a não ser quando eles estão com vontade. Por isso puxei uma conversa sobre assuntos gerais. Sem brincadeira. Como vai a tua vida sexual? Perguntei. Você ainda continua com aquele broto dos tempos do Hutton? Aquela com uma tremenda... Puxa vida, lógico que não. Por quê? Que houve com ela?
Não tenho a menor ideia. Já que você pergunta, pelo que sei nessas alturas, ela deve ser a puta de New Hampshire. Não fica nada bem você falar um troço desses. Se ela foi bastante legal para te deixar tirar casquinha dela quando queria, você pelo menos não devia falar assim dela. Ora, faça-me o favor. Será que vamos ter uma típica conversa à la Caulfield? Quero saber agorinha mesmo. Não, respondi. Mas de qualquer modo não fica nada bem. Se ela foi bastante legal e boazinha a ponto de deixar você... Será que nós vamos ter de manter esse abominável tipo de conversa? Não falei nada. Fiquei com medo que ele se levantasse e fosse embora se eu não calasse a boca. Em vez de falar, pedi mais um uísque. Estava com vontade de tomar um pileque homérico. Com quem você está andando agora? Se é que você quer me contar. Não é ninguém que você conheça. Sei. Mas quem é? Talvez eu conheça. Uma pequena que mora no Village, escultora... Já que você precisa saber. É mesmo? Sério? Quantos anos ela tem? Ah, pelo amor de Deus, nunca perguntei isso a ela. Mas que idade você calcula? Acho que pelos 30 e muitos. 30 e muitos? É mesmo? E você tá gostando? Gosta de mulher dessa idade? Fiz essa pergunta porque ele entendia mesmo um bocado de sexo. Era um dos poucos sujeitos que eu conheço que entende pra valer do troço. Ele perdeu a virgindade quando tinha só 14 anos em Nantucket, verdade mesmo. Gosto de pessoas maduras, se é isso que você quer saber, lógico. Gosta mesmo? Por quê? No duro, são melhores para esse troço de sexo e tudo? Escuta, vamos deixar uma coisa bem clara. Me recuso a responder qualquer pergunta do tipo Caulfield. Que droga, quando é que você vai crescer? Fiquei algum tempo calado. Deixei o assunto um pouco de lado. Aí o Lucy pediu outro martini e mandou o barman preparar ainda mais seco. Escuta, há quanto tempo você anda com essa pequena escultora? Perguntei. Estava mesmo interessado. Você já conhecia ela quando estava no Woolton? Era difícil. Ela chegou aos Estados Unidos há alguns meses apenas. É mesmo? De onde é que ela é? Acontece que ela é de Xangai. Sério, ela é chinesa, no duro mesmo? Lógico. Não brinca, você gosta disso? Dela ser chinesa? Claro. Por quê? Gostaria de saber, gostaria mesmo. Já que você pergunta, acontece simplesmente que eu acho a filosofia oriental mais satisfatória do que a ocidental. Acha mesmo? O que é que você quer dizer com filosofia? Sexo e tudo? Você acha que é melhor na China? É isso que você quer dizer? Não necessariamente na China, poxa. Eu disse oriental. Será que precisamos mesmo continuar com essa conversa inútil? Escuta, tô falando sério, eu disse. Sem brincadeira. Por que é melhor no Oriente? Olha, o negócio é muito complicado para se entrar nele assim de repente, respondeu. Acontece simplesmente que eles consideram o sexo como uma experiência ao mesmo tempo física e espiritual. Se você pensa que eu também considero o sexo como como é mesmo? Uma experiência ao mesmo tempo física e espiritual, considero mesmo, mas depende da droga da pessoa com quem eu estou fazendo o troço. Se é com alguém que nem... Fala mais baixo, por favor, Caulfield. Se você não consegue falar baixo, vamos mudar de... Tá bem, mas escuta, falei. Eu estava ficando excitado e estava mesmo falando um pouco alto. Às vezes falo um pouco alto quando fico excitado. Mas o que estou querendo dizer é o seguinte. Sei que deve ser físico e espiritual e artístico e tudo. Mas o negócio é que a gente não pode fazer o troço com todo mundo. Toda garota com quem a gente se esfregue e tudo. E conseguir esse resultado. Você consegue? Vamos mudar de assunto, ele disse. Você se importa? Está bem, mas escuta. Pega, por exemplo, o teu caso com essa pequena chinesa. O que é tão bom entre vocês dois? Chega, já falei. Concordo que estava começando a me intrometer muito na vida dele, mas isso era uma das coisas irritantes no Lucy. Quando estávamos no Woolton, ele exigia uma descrição dos troços mais íntimos que tinham acontecido com a gente, mas se a gente começava a fazer perguntas sobre ele, aí ficava aborrecido. Esses camaradas intelectuais não gostam de ter uma conversa intelectual com ninguém.
a não ser que estejam controlando a coisa toda. Querem sempre que a gente se cale quando eles se calam e volte para o quarto quando eles voltam para os quartos deles. No Houghton, o Lucy ficava uma fera. A gente via logo que ficava. Quando ele acabava mais uma de suas conferências sobre sexo para um bando de caras no quarto dele, e nós ainda resolvíamos esticar o papo mais um pouco. Quer dizer, eu e alguns colegas, no quarto de outra pessoa. O Lucy ficava tinindo de raiva. Queria que todo mundo voltasse para seus próprios quartos e calasse a boca depois que ele acabava de deitar falação. Ele tinha era medo de que alguém dissesse alguma coisa mais inteligente do que ele. Ele me divertia um bocado. Acho que vou para a China. Minha vida sexual é uma porcaria, falei. Naturalmente, sua mente é imatura. É mesmo, sei que é, falei. Sabe qual é o problema comigo? Não consigo nunca ficar excitado mesmo, com uma garota de quem não goste muito. Você entende? Tenho que gostar dela um bocado. Se não gosto, perco a droga do desejo por ela e tudo. Puxa, isso arrasa com a minha vida sexual. Minha vida sexual é um nojo. Naturalmente que é, ora essa, da última vez que estivemos juntos, eu te disse o que é que você precisa. Aquele troço de ir a um psicanalista e tudo? Perguntei. Era isso que ele tinha dito que eu precisava. O pai dele era psicanalista. O problema é teu. Essa é boa. Não tenho nada a ver com o que você vai fazer da tua vida. 20. Continuei sentado ali, enchendo a cara, enquanto esperava que a Tina e a Janine viessem fazer o número delas, mas as duas não trabalhavam mais lá. Um cara com pinta de viado e cabelo ondulado tocou um pouco de piano e depois apareceu a nova cantora, uma tal de Valência. Era bem ruinzinha, mas mesmo assim era melhor do que a Tina e a Janine. Pelo menos cantava umas músicas bonitas. O piano era bem ao lado do bar, onde eu estava sentado e tudo, e a Valência cantava praticamente junto de mim. Joguei-lhe um olhar de mormaço, mas ela fingiu que nem me via. Acho que normalmente não teria dado bola para ela, mas eu já estava num tremendo pileque. Mal acabou de cantar, ela deu fora tão depressa que nem pude convidá-la para um drink comigo. Por isso chamei o garçom, mandei-o perguntar a Valência se ela gostaria de tomar um drink comigo. Ele disse que ia, mas acho que nem deu meu recado. Esse pessoal nunca dá os recados da gente a ninguém. Puxa, fiquei sentado naquela droga daquele bar até mais ou menos 1 hora, bebendo como uma esponja. Já nem enxergava mais direito, mas tomei o maior cuidado para não dar nenhum vexame nem nada. Não queria que ninguém notasse e viesse a perguntar a minha idade. Mas, puxa, não via um palmo diante do nariz. Quando fiquei de porre mesmo, comecei novamente com aquela história imbecil de que eu estava com uma bala na barriga. Eu era o único sujeito no bar com uma bala no bucho. Fiquei botando a mão debaixo do paletó, em cima do estômago, para evitar que pingasse sangue pelo chão todo. Não queria que ninguém soubesse, nem que eu estava ferido. Tinha que ocultar aquilo de qualquer maneira. Afinal, me deu vontade de bater um fio para a Jane e ver se ela já estava em casa. Aí paguei minha conta e tudo e fui até a cabine telefônica. Continuei com a mão embaixo do paletó para impedir que o sangue pingasse pelo chão. Puxa, que porre! Mas quando entrei na cabine, já estava quase sem vontade de falar com a Jenny. Acho que estava bêbado demais. Em vez disso, telefonei mesmo para Sally Reis. Tive de discar umas 20 vezes até acertar. Eu mal enxergava os números. Alô? Falei quando alguém atendeu a porcaria do telefone. Acho que estava gritando de tão bêbado. Quem fala? Perguntou uma voz de mulher fria para burro. Sou eu, Holden Caulfield. Quero falar com a Sally, por favor. Sally está dormindo. Aqui é a avó dela. Isso é hora de telefonar, Holden. Sabe que horas são? Sei sim, quero falar com a Sally. É um troço importante. Chama ela aí, tá? A Sally está dormindo, mocinho. Telefone amanhã. Boa noite. Acorda ela. Que há? Acorda ela. De repente ouvi uma voz distante. Holden, sou eu. Falando do outro lado. Era a Sally. Que história é essa? Sally, é você? Sou. Para de gritar. Você está bêbado? Tô sim. Escuta aqui. Pode contar comigo na véspera de Natal, tá bem?
Vou enfeitar a droga da árvore para você, tá? Hein, Sally, tá bem? Está bem, você está bêbado. Agora vai se deitar. Onde é que você está? Quem é que está aí? Ninguém. Eu e eu mesmo, respondi. Puxa, que pileque! Ainda estava até segurando as tripas. Eles me pegaram. A gangue do rock me apanhou. Sabe disso, Sally, sabe? Não estou conseguindo te ouvir. Vai para a cama agora. Tenho que desligar. Me telefona amanhã. Ei, Sally, quer que eu vá enfeitar tua árvore? Quer que eu vá enfeitar a tua árvore? Quer que eu vá, hein? Quero. Até amanhã. Vai para casa dormir. Desligou na minha cara. Até amanhã, Sallyzinha. Sally, amoreco querido. Eu estava mesmo na maior água. Desliguei também. Imaginei que ela devia estar chegando em casa de volta de algum encontro. Podia imaginá-la em algum lugar com os lunches e tudo, e aquele bestalhão do Andover. Todos eles nadando num bule de chá e dizendo umas besteiras sofisticadas e sendo muito encantadores e cretinos. Me arrependi tremendamente de ter telefonado para ela. Só faço burrada quando estou de pileque. Continuei um tempão na cabine telefônica, meio agarrado no telefone, para não desabar no chão. Para dizer a verdade, não estava me sentindo lá muito bem, mas acabei saindo e fui para o banheiro cambaleando como um filho da mãe, e enchi de água fria uma das pias. Aí mergulhei a cabeça na água até as orelhas. Nem me preocupei de enxugar a cabeça nem nada. Deixei a porcaria da água escorrer à vontade. Aí fui até o aquecedor junto à janela e me sentei nele. Estava quentinho. Me senti bem para chuchu, porque a essa altura eu já estava tremendo de frio. É uma coisa engraçada. Fico sempre tremendo como uma besta quando estou de porre. Não tinha mesmo nada para fazer. Por isso, fui ficando por ali, sentado no aquecedor, contando os quadradinhos brancos no chão. Estava ficando ensopado. Uns 5 litros de água escorriam pelo meu pescoço, empapavam o colarinho, a gravata e tudo, mas eu nem dava bola, estava bêbado demais para dar bola. Aí aquele cara que acompanhava a Valência ao piano, o tal de cabelo ondulado e pinta de fresco, entrou no banheiro para pentear suas madeixas douradas. Batemos um papinho enquanto ele se penteava. Só que o cara não era lá muito de conversa. Escuta aqui. Você vai ver aquela garota Valência quando voltar para o bar? É muito provável, respondeu, sacana e engraçadinho. Vivo encontrando esses filhos da mãe metidos a espertinhos. Escuta, diz a ela que eu mandei meus parabéns. Pergunta a ela se a porcaria do garçom deu o meu recado, tá? Por que você não vai para casa, hein, meu chapa? E por falar nisso, quantos anos você tem? 86. Escuta, dá a ela meus parabéns, tá? Por que você não vai para casa, hein? Fazer o quê? Puxa, você toca um bocado de piano, falei. Era só para agradar o safado. Para dizer a verdade, ele tocava piano como a cara dele. Você devia tocar no rádio. Um camarada boa pinta como você, com todas essas ondas douradas. Tá precisando de um empresário? Vai para casa, meu chapa, que é o melhor que você faz. Vai para casa e se mete na cama. Não tenho casa para ir, fora de brincadeira. Você está precisando de um empresário? Nem me respondeu, foi embora. Tinha acabado de pentear e alisar o cabelo e tudo, aí saiu, igualzinho ao Stradler. Esses sujeitos bonitões são todos iguais. É só acabarem de pentear a droga do cabelo e dão fora na gente. Afinal, quando resolvi descer do aquecedor e ir ao vestiário, estava chorando e tudo. Não sei por quê, mas estava. Acho que era porque estava me sentindo tão deprimido e sozinho. Aí, quando cheguei no vestiário, não consegui encontrar a droga da ficha, mas a dona que tomava conta de lá era muito boazinha e me deu o sobretudo assim mesmo. E o disco Little Shirley Beans, que ainda estava comigo. Dei $1 a ela, porque tinha sido tão boazinha, mas ela não quis aceitar, ficou dizendo que eu devia ir para casa dormir. Tentei marcar um encontro quando ela largasse o trabalho, mas não topou. Disse que tinha idade para ser minha mãe e tudo. Mostrei os meus cabelos brancos e falei que tinha 42 anos. Só de brincadeira, é claro. Mas ela era boazinha. Mostrei também a droga do meu chapéu vermelho de caça e ela gostou dele. Me obrigou a pôr o chapéu na cabeça antes de sair, porque o meu cabelo ainda estava um bocado molhado. Ela era 100%.
Quando cheguei na rua, não estava mais me sentindo tão bêbado, mas fazia um frio de rachar outra vez e comecei a bater o queixo como um desgraçado. Não conseguia parar. Andei até a Avenida Madison e comecei a esperar um ônibus, porque minha gaita já estava no fim e eu tinha que começar a economizar nos táxis e tudo. Mas não estava com nenhuma vontade de me meter numa droga de um ônibus e, além disso, nem sabia para onde ir. Por isso comecei a andar em direção ao parque. Me lembrei de ir até o laguinho e ver que diabo os patos estavam fazendo se continuavam por ali. Ainda não sabia se eles ficavam por lá ou não. O parque não era muito longe e eu não tinha mesmo nada de muito melhor para fazer, nem sabia ainda onde é que eu ia dormir. Por isso fui para lá. Não me sentia cansado nem nada, só chateado para burro. Aí mal entrei no parque, aconteceu uma coisa horrível. Deixei cair o disco da Phoebe. Quebrou-se em mais de 50 pedaços. O disco estava dentro do envelope grande e tudo, mas quebrou assim mesmo. Quase chorei, tão chateado me senti, mas o que fiz mesmo foi tirar os pedaços do envelope e botar tudo no bolso do meu sobretudo. Não serviam mais para nada, mas não tive coragem de jogá-los fora. Aí entrei no parque. Puxa, que escuridão! Moro em Nova York desde que nasci e conheço o Central Park como a palma da minha mão, porque quando eu era garoto costumava ir muito lá andar de patins ou de bicicleta. Mas tive um trabalhão danado para encontrar o laguinho naquela noite. Sabia exatamente onde ele ficava, bem pertinho do Central Park Sul e tudo, mas mesmo assim não conseguia encontrar o desgraçado. Eu devia estar mais bêbado do que pensava. Andei para cá e para lá e o lugar ia ficando cada vez mais escuro e mais soturno. Não encontrei viva alma durante o tempo todo que fiquei no parque. Antes assim, porque se desse de cara com alguém, provavelmente teria levado o maior susto. Aí finalmente achei o lago. Estava metade congelado e metade não. Mas não vi nenhum pato por ali. Dei a volta na droga toda do lago. Aliás, quase caí dentro dele uma vez. Mas não consegui ver um único pato. Achei que houvesse algum por ali. Devia estar dormindo ou coisa parecida, bem pertinho da margem ou no gramado. Foi aí que quase caí dentro d'água. Mas não encontrei nenhum. Acabei me sentando num banco, num canto um pouquinho menos escuro. Puxa, ainda estava tiritando, como um filho da mãe, e na parte de trás da cabeça, apesar de eu estar de chapéu, tinha uma porção de pedacinhos de gelo. Isso me preocupou. Achei que provavelmente ia apanhar uma pneumonia e morrer. Fiquei imaginando milhões de chatos indo ao meu enterro e tudo. Meu avô de Detroit, aquele que fica lendo alto o nome das ruas quando a gente anda numa porcaria de um ônibus com ele. E minhas tias. Tenho umas 50 tias e todos os nojentos dos meus primos. A tropa toda ia estar lá. Estavam todos lá quando Ellie morreu. A cambada toda de imbecis. Tem uma tia imbecil que tem mau hálito, que não parava de repetir que ele estava tão sereno no caixão. O DB é que me contou. Eu não fui lá. Ainda estava no hospital. Tive que ir para o hospital e tudo quando machuquei minha mão. Seja como for, fiquei com medo de apanhar uma pneumonia e morrer, por causa daqueles flocos de gelo na cabeça. Me deu uma pena danada do meu pai e da minha mãe, especialmente da minha mãe, porque ela ainda não se conformou com a morte do Ali. Ela não ia saber o que fazer com todos os meus ternos e equipamentos esportivos e tudo. Só tinha uma coisa boa, era saber que ela não ia deixar a Phoebe assistir a droga do meu enterro, porque é muito criança. Essa era a única coisa boa. Aí pensei na cambada toda, me metendo numa droga de cemitério com o meu nome num túmulo e tudo, cercado de gente morta. Puxa, depois que a gente morre, eles fazem o diabo com a gente. Tomara que quando eu morrer de verdade, alguém tenha a feliz ideia de me atirar num rio ou coisa parecida, tudo menos me enfiar numa porcaria de um cemitério. Gente vindo todo domingo botar um ramo de flores em cima da barriga do infeliz e toda essa baboseira. Quem é que quer flores depois de morto? Ninguém. Quando faz bom tempo, meus pais vão frequentemente ao cemitério e espetam um bocado de flores no túmulo do Ali. Fui com eles umas 2 vezes, mas aí parei. Em primeiro lugar, não tenho o menor prazer em ver o Ali naquele cemitério maluco, todo cercado de caras mortos e túmulos e tudo.
Não é tão ruim quando faz sol, mas duas vezes, estávamos lá dentro quando começou a chover. Foi horroroso. Choveu na porcaria do túmulo dele e choveu na grama em cima da barriga dele.